Olá, todos bem-vindos à TV Circula. Eu sou a Luciana, editora aqui da Circula, e hoje a gente está com um grupo de mulheres fantásticas que escreveu uma coleção sobre juventudes, né? A gente vai estar lançando no dia 8 de novembro, num encontro virtual, essa coleção Juventudes, o volume 1 e o volume 2. Está aqui com a gente a Rita, a Beth, a Luciana e a Daniela. Tudo bom, gurias? Tudo bom, Luciana? Tudo bem? Tudo bem, Lu. Então, eu queria saber um pouco como surgiu essa ideia de organizar essa coleção, né? Eu sei que vocês todas são professoras, né? Trabalham com esse tema, mas como surgiu a ideia de vamos fazer uma coleção sobre as juventudes? Eu gostaria muito que a Dani começasse essa fala, né? Porque casualmente a Rita e a Dani são minhas ex-orientandas, a Rita de mestrado e doutorado aqui da URGS, do programa de pós-graduação da URGS. A Dani é minha ex-orientanda de doutorado e, na verdade, é um sonho muito antigo, era um sonho meu, como orientadora delas, de a gente compartilhar, escrever um livro sobre o nosso jeito de fazer pesquisa. E isso acabou ficando congelado, cada uma alçou voo para um lado, para outro, abraçaram a vida, a profissão, e, na verdade, foi um presente das minhas orientandas o resgate desse livro acontecer. Eu me emociono, inclusive, falando, então eu passo a palavra para a Dani. Então, esse livro, como a professora Beth trouxe, né, ele nasce, então, de uma caminhada bastante pregressa. Então, ele já vem sendo gestado há mais de 10 anos, né, Lu? Ele é um livro que ele compartilha um conjunto, né, de conhecimentos, de saberes, né, do que a gente entende como um gesto metodológico de pesquisa com juventudes, que a gente é inserido, né, através desse conhecimento compartilhado pela professora Beth conosco. É ela que vai trazer, então, esses primeiros juvenólogos, vai nos apresentar Carlos Fecha, Machado Paz, Canevati, entre tantos outros autores que eu não vou citar todos, né? Então, é a professora Beth que vai nos trazer esses autores e no conjunto das nossas pesquisas nós vamos construindo determinados modos de fazer pesquisa naquilo que ela muito bem nos ensina, que é a cozinha da pesquisa, né? Então, dentro dessa cozinha da pesquisa, era esse desejo que a professora Beth tinha da gente poder compartilhar esses conhecimentos, de maneira nenhuma como uma forma de construir verdades ou aquela maneira de fazer pesquisa, mas um modo de mostrar como é possível operar entre tantas outras maneiras de pesquisar juventudes a partir do olhar dos estudos culturais. Isso ficou lá, como disse a professora Beth, lá congeladinho, né? E ocorre que nessas nossas trajetórias, nesses nossos voos agora, enquanto orientadoras, enquanto professoras do programa, né, de programas de pós-graduação, nós também sentimos essa necessidade junto aos nossos orientandos, junto às disciplinas que nós ministramos, de tentar tornar um pouco mais acessível o acesso a esses autores, né? Porque boa parte dos nossos orientandos são orientandos que estão recém-aprendendo, né, a este lugar de pesquisador, boa parte deles. E mesmo para nós que estamos, vou chamar aqui, no meio do caminho, né, Beth, nós temos mais de uma década de pesquisa com juventudes, mas nós não temos essa caminhada, né, Rita, de mais de 30 anos de pesquisa com juventudes, como tem, né, esses autores, entre os quais a gente coloca nesse conjunto a professora Beth. Então, essa coleção, ela nasce desse desejo desse primeiro livro, né? E esse primeiro livro, ele já abre como uma homenagem a essa professora maravilhosa e orientadora, né, que a gente carrega nesse modo de fazer pesquisa, a quem a gente dedica com todo o coração, carinho e respeito, né, dentro desse princípio ético coletivo que a gente produz, entre nós e os demais autores que compõem esse primeiro livro. Né? Então a gente percebe nesse primeiro livro que não coube tudo ali, né? Não cabe tudo ali, tudo que a gente gostaria, né, gurias? Então a gente trouxe num primeiro livro alguns desses principais autores, né, numa seleção que o professor
Carrane, a professora Ana Karina, gentilmente chamaram como uma espécie de uma curadoria, né, Beth? Uma espécie de uma curadoria que a gente fez de alguns autores, né, de alguns textos que lá há mais de 20 anos foram publicados, por exemplo, como o texto do professor Carlos Fecha, e que ele vem gentilmente compor esse livro neste momento, né, e que vem com todo esse caráter de um texto ainda atual e que ele atualiza. Compõem também esse livro, a gente vai apresentar na sequência os demais autores, professor José Machado Paz, professor Margulis, né, entre outros, o próprio Carrane e a professora Ana Karina, e a partir desses autores a gente passa, então, a apresentar os nossos modos de fazer pesquisa nos estudos culturais, né. Ocorre que a gente se dá por conta que é apenas uma forma de olhar. E como é a partir de outros modos de olhar e outras temáticas que a gente percebe importantes e emergentes no campo das juventudes. Então, nasce daí, então, o segundo livro que eu vou deixar para as gurias contarem. Eu só queria registrar algumas questões antes, que quando nasceu a ideia de fazermos esse livro, ainda como grupo de pesquisa ali no programa, em que as meninas ainda eram minhas orientandas, a ideia era a seguinte, Luciana, e sempre houve muitas publicações sobre juventudes. A gente via muito, pipocando muito, mas a gente queria marcar um território de um olhar mais específico, inclusive porque as nossas pesquisas, elas trazem bastante, quem vai ler, vai ver que são jovens vistos como na contramão da hegemonia dominante, enfim. Então, as nossas pesquisas, elas versam bastante sobre aquele que não está dentro do chamado padrão da normalidade, desde a Rita dentro de uma escola, aqueles que ouvem um sinal tocar e não entram, sabe? Que são assim, ó, são nuances, são variações, mas que têm um significado muito importante na constituição juvenil da atualidade. E como disse a Dani, por exemplo, um texto de 20 anos atrás, ele é atemporal, ele é tão atemporal que ele se faz atual nos dias de hoje. Então, existem coisas que nós escrevemos há 8, 10 anos atrás e que são muito presentes hoje, estão presentes. Então, essa é a marcação. A gente não queria fazer só mais um livro sobre juventudes. O diferencial que nós queríamos nesse sonho de publicação, que as meninas me deram como um presente, como uma homenagem que organizaram, eu fui a última a saber que era uma homenagem, enfim, que foi emocionante, nesse sentido, era de mostrar que existe uma forma de pesquisar, que é essa segunda parte, essa primeira é mais panoramática, dentro desses jovens, numa chamada contramão, ou nas chamadas fendas da sociedade, como bem chama Canevati, Machado Paz, a Dani fez sanduíche com ele, em Lisboa, né? O Feixa, eu fui lá estudar com ele, e que são autores que têm uma longa trajetória em estudos mais locais, mas que trazidos para cá, a gente trouxe eles para cá, para o programa, eles cabiam bem nos nossos anseios de como explicar. Então, metodologicamente, já falando do segundo volume, é a forma como a gente construía, que também era na contramão de outras formas de pesquisas acadêmicas. Nós nunca definimos antes, essa pesquisa vai ser assim, assim, eu vou construir os dados assim, assim, assim. Não, é sempre analíticas. A gente ia a campo, se reunia e pensava como é que esses dados podem ser analisados, à luz de que autores, sob quais conceitos principais. Esse é o grande diferencial dos artigos contidos na segunda parte, no segundo livro, onde mostra essa cozinha, né? Esse gesto metodológico que é o grande marcador e que se diferencia de outros livros sobre juventudes e que não são, que são mais descritivos, um não invalida o outro, obviamente, mas a nossa preocupação era justamente compartilhar, olha, a gente pesquisa assim, a gente analisa assim, o nosso gesto se constrói à medida que nós analisamos, e às vezes estava findando a tese e a gente ainda tentando encontrar uma forma teórico-metodológica, um arcabouço que abarcasse e que sustentasse a tese em si. Me lembro da Rita, me lembro da Dani, me lembro da Angélica, os autores todos que estão aí. E sempre tivemos uma conversa muito horizontal
com os nossos próprios mentores, que são Carlos Feixa, que são Carrano, e que são Margulis e o Reste, aqui colados, Argentina, enfim, né? Carlos Feixa, Machado Paz, e que sempre a gente conversa com eles até hoje. Enfim, é isso. Então, assim, eu queria saber, meninas, qual é essa perspectiva desses dois eixos, né, desses dois primeiros livros, e o que também vai vir pela frente na sequência dessa coleção. Falando um pouquinho sobre o segundo volume, é importante a gente destacar que nesse volume, então, nós trazemos a possibilidade da articulação, né, da tríade juventude, trabalho e educação. Juventudes, trabalho e educação, e que é uma perspectiva que nos permite, então, trazer diferentes publicações e os diferentes movimentos, então, das juventudes, né, em diferentes espaços, diante de diferentes situações, né, por diferentes trajetos em que eles passaram ou se encontram. Então, nesse segundo volume, nós temos a possibilidade, então, dessas reflexões e dessas publicações a partir desses movimentos, né, vividos pelas juventudes. O referencial, né, de juventudes, junto com essa tríade, nos permite, então, ajudar, né, vamos dizer assim, no trabalho que realizamos junto aos programas de pós-graduação, trazendo uma referência aos nossos estudantes, né, com trabalhos que já foram realizados com este referencial, ampliando, assim, então, e articulando melhor esses temas tão importantes, né, e também tão presentes na vida da juventude que se prepara, né, para o mundo do trabalho. Então, junto com isso, discutir, né, a perspectiva das juventudes com a perspectiva do trabalho e da educação é muito importante e fundamental, e por essa tríade passam diferentes pesquisas, né, dos diferentes programas em que nós aqui, né, trabalhamos e movimentamos as pesquisas com os nossos estudantes. Quem quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que eu posso acrescentar, então, mais alguma coisa. Eu penso na sequência do que os colegas falaram. Essa coleção, o primeiro, que foi esse que dedicamos à professora Beth por ser nossa mentora e nos ensinou a fazer pesquisa no campo das juventudes, e o diferencial, me parece, também, que é fazer uma relação, uma interlocução com o campo das juventudes e o campo dos estudos culturais. Isso foi, aprendemos a fazer pesquisa, fazendo essa interlocução com os autores desses dois campos, né, e aí completando esse tripé, como colocou a Dani, olhar a educação, olhar as juventudes a partir da perspectiva dos estudos culturais. E aí se ampliou um olhar para um segundo volume, né, que é interlocuções com outros campos de pesquisa, né. Os estudos culturais não são um campo restrito, né, que pesquisa juventudes, né, ao contrário, né, quando conhecemos a Beth, chegamos nos estudos sobre juventudes, não se estudava juventudes ainda na perspectiva dos estudos culturais, pelo menos aqui, né. Então, aí ampliamos e vamos fazer interlocuções com outros campos, né, pensando trabalho, as relações de trabalho, educação e juventudes. Eu acho que é isso. Então, meninas, eu queria saber quais são os autores, né, porque temos bastante autores nessa obra, né? Quais são os autores que vão estar presentes nessa nossa transmissão, né, nesse nosso lançamento online? Vai ser online porque vai vir gente de fora, né? Conta aí pra gente. Então, a gente convida a todos, todas e todos, né, a estar conosco nesse lançamento. A gente já tem confirmado as presenças do professor Carlos Feixa, professor Luiz Antônio Groppo, professora Miriam Abramovay, professor Paulo Carrano, professora Ana Karina Brenner, né, e todos os autores que vão compor, então, esse primeiro livro também estarão presentes, e aqueles que compõem o segundo também estarão presentes. A gente convida todos a estar, então, nesse momento que para nós é muito, 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 muito especial. Então tá, pessoal, vocês já viram então que vai ter um time assim, ó, maravilhoso para a gente discutir todas essas questões
ligadas à juventude. Espero vocês todos. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, onde vai estar acontecendo a reunião, né? E aí vocês podem clicar no link aqui na descrição do vídeo para assistir a reunião. Depois ela vai estar disponível também aqui no nosso canal do YouTube, na Circula TV. Para quem não puder estar no dia, né, poder assistir depois. Meninas, foi um prazer conversar com vocês. E até o dia 8, então. Tchau, pessoal.